Em 1910, Morgan e sua esposa Lillian, também uma notável bióloga, tinham produzido uma nova geração de Morgans. Eles a chamaram de suas F1. Eles passam todos os seus verões em Woods Hole, Massachusetts, onde Morgan constrói uma grande casa a 800 metros do oceano. Os Morgan passariam os 40 verões seguintes em Woods Hole. Todos os verões eles embalavam essas garrafas de leite cheias de moscas das frutas e as levavam ao laboratório de biologia marinha de Woods Hole e trabalhavam com elas e as cruzavam, catalogando seus experimentos. Morgan levava o seu grupo para o gramado no exterior de um dos laboratórios de biologia marinha e eles se deitavam na grama e falavam sobre os resultados daquele dia, dos números resultantes dos cruzamentos daquela semana e tudo mais. De volta à cidade de Nova York, os experimentos de cruzamentos de Morgan com sua mosca de olhos brancos começaram a mostrar o tipo de resultados previstos nas teorias de Mendel. Ele cruzou uma mosca de olhos brancos com uma mosca de olhos vermelhos e olhou para os filhotes e todos tinham olhos vermelhos. Mas então, agora familiarizado com o trabalho de Mendel, ele pensou... Bem, Mendel observou isso com as suas ervilhas, que todos os descendentes do primeiro cruzamento eram semelhantes. Então, o que acontece se você cruzar um com o outro? Ele fez isso e, surpresa, ele obteve 25% de moscas de olhos brancos. Mas depois ele notou uma coisa realmente peculiar. Todas aquelas moscas eram machos. Como só machos? Por que não fêmeas? Depois ele pensou um pouco e disse... O que numa mosca, ou que em qualquer animal, começando pelo avô, irá terminar no neto? Qual é essa única coisa? Uma pista estava numa descoberta do final do século XIX, quando os biólogos tinham visto pares de estruturas alongadas dos núcleos das células. Eles a chamaram de cromossomos, derivado da palavra grega para cor, pois essas estruturas absorviam corantes rapidamente e se destacavam sob o microscópio. Eles descobriram que uma configuração particular de cromossomos parece ter um papel na determinação do sexo. E como o olho branco aparece apenas nos machos, Morgan sugere que talvez um fator mendeliano para a cor dos olhos esteja associado à configuração cromossômica que determina o sexo masculino. Em um ano, Morgan tinha encontrado várias outras características que também pareciam estar ligadas ao sexo. E, naquele momento, ele estava prestes a dizer que os fatores que determinavam esses traços em particular eram fisicamente parte do próprio cromossomo. Então ele publicou um ensaio. E ele postulou que o gene dos olhos brancos, se é que existe tal coisa, devia estar no cromossomo. Foi um grande passo. Morgan continua a pesquisar mais traços interligados para se convencer de que os fatores de hereditariedade, os genes, estão fisicamente localizados nos cromossomos. É um trabalho tedioso, de exatidão, que só poderia ser feito com uma devotada equipe de pesquisadores. Morgan e sua equipe estudam mais de 13 milhões de moscas. Gradativamente, durante o início da década de 20, um mapa genético da drosófila começa a emergir. Eles começam a entender onde os traços particulares estão localizados nos genes dos cromossomos. E eles se convenceram de que agora estavam lidando com uma partícula material que realmente era passada de geração em geração durante o período da divisão celular. Isso deu a eles uma percepção de que agora estavam obtendo a compreensão de como a hereditariedade podia ocorrer de maneira material, de tal modo que se poderia alterá-lo no laboratório e predizer os resultados, algo que era muito, muito difícil de fazer com a própria evolução. O trabalho de Morgan o convence de que a mudança evolutiva não requer mutações em grande escala. Ele observou tantas pequenas variações na drosófila com o passar dos anos que começou a acreditar, como Darwin,
que pequenas mudanças bastavam para impulsionar a evolução. Em seu laboratório na Colômbia, Morgan deu origem a toda uma escola de geneticistas que estabeleceram todas as regras fundamentais da hereditariedade, inclusive todas as regras fundamentais que aplicamos hoje na genética humana. Mas qual era a composição do material genético? Como ele estava organizado no cromossomo? Como os cromossomos se duplicavam e como se duplicava o material genético? E o que ele realmente faz no processo evolucionário? Isso era uma caixa preta. Os cientistas sabiam que o que estava na caixa preta poderia, de alguma maneira, ser chamado de segredo da vida. A beleza e o prodígio da própria vida. A incrível diversidade que tinha desorientado e intrigado Darwin e Morgan. Isso poderia ser reduzido à química? Entender a base química da vida tinha se tornado o desafio final para muitos cientistas. O fascínio era: pode-se juntar os átomos comuns que os químicos conhecem, carbono, fósforo, hidrogênio e outros, e fazer alguma coisa viva? Qual é a base física na qual algo pode se reproduzir? Como a química e a física explicam isso? Talvez haja algo novo, um novo princípio que não conhecemos. É como aquele Michelangelo. É uma centelha que tem de ir de um dedo para o outro. O que é que torna uma coisa viva? Para viver e crescer, as células num organismo precisam ser capazes de se reproduzir e passar a sua informação genética para a próxima geração. Seja um embrião humano ou uma folha de grama. Morgan mostrou que os genes transmitem informações dos pais para os filhotes. Mas como? Na década de 40, os cientistas já sabem que os genes contêm DNA, ácido desoxirribonucleico. As proteínas, que fazem a maior parte do trabalho da célula, ou o DNA, devem conter o segredo da hereditariedade. Em 1951, no King's College, em Londres, a pesquisadora Rosalind faz radiografias de moléculas de DNA. Aos 33 anos, a sua realização científica é uma prova de sua determinação. Ela desafiou seu pai, um banqueiro londrino que achava que a ciência não era saudável para mulheres e queria que ela fosse assistente social. Em vez disso, Rosalind Franklin tornou-se uma especialista em cristalografia por raio-x, e sua mais recente fotografia de DNA sugere um formato helicoidal ou espiral. Cautelosa por natureza, ela precisa de mais evidências antes de partilhar suas descobertas. Ela guarda a foto numa gaveta. A 97 quilômetros dali, na Universidade de Cambridge, James Watson, um impetuoso geneticista americano de 24 anos, também está interessado no estudo do DNA. Quando garoto, ele estrelou o Quiz Kids, um programa de rádio de Chicago, e aos 22 anos ele obteve o seu PhD. Trabalhando com Watson está o físico britânico Francis Crick, sobre quem Watson escreveria: "Nunca vi Francis Crick agir moderadamente. Ele falava mais alto e mais rápido do que qualquer um." Crick tinha estudado física na Universidade de Londres, mas aos 35 anos ainda não havia completado seu doutorado. Como eles se lembram, 20 anos depois, foi um casamento escrito nas estrelas.
Ele pensava como eu. Nenhum de nós tinha ideias pré-concebidas. Nenhum de nós foi treinado para o que realmente nos interessava agora. Como você disse, tínhamos o mesmo ponto de vista. E, é claro, tive a mesma reação em relação a você, como você a mim. Eu era um autodidata. Eu estava preso em Cambridge. Não havia muitas pessoas com quem eu podia me comunicar. Mais tarde, naquele ano, numa viagem a Londres, Rosalind mostrou ao Watson a sua radiografia que ainda não queria divulgar. Meu coração disparou, disse ele mais tarde. Ele voltou correndo a Cambridge para dizer a Crick que o formato da molécula de DNA poderia ser o de uma hélice. Eles então iniciaram a tarefa de literalmente construir um modelo. Em Cambridge, no Cavendish, eles pegaram pedaços e tentaram uni-los de maneiras diferentes. Certamente, eles estavam trabalhando febrilmente. Era uma raça? É claro que era uma raça. Quem quer descobrir um dos segredos do universo? E eles foram atrás disso a pleno vapor. Eles aparecem com um modelo que parece prometer. Eu estava muito animado, provavelmente porque Francis estava animado. Era nosso primeiro modelo de DNA. Meio que parecia um cilindro de coisas, não é, Jim? Realmente era uma espécie de cilindro. Havia coisas espetadas para fora, por assim dizer. Não era muito bonito. Mas estávamos completamente no caminho errado. É quando você tem uma ideia e ficou entusiasmado com ela e está claro que ela está errada. Você precisa afastá-la e se livrar dela. O DNA tem 4 componentes químicos, ou bases, chamados adenina, timina, citosina e guanina, ou ATCG. As bases parecem ocorrer aos pares. Então Watson decide tentar outra coisa. Cortei algumas coisas num papelão e meio que fiz as formas certas. E depois as colei no que indicava um átomo de hidrogênio. E depois acho que saí para jogar tênis. Só na manhã seguinte eu voltei e comecei a montá-los aos pares. Quando Watson faz os modelos das moléculas base, ele percebe que quando são combinadas A com T e G com C, cada par tem o mesmo formato geral. Tudo se encaixou. E quando se encaixou, estava tão obviamente certo que eles tinham de ter sabido. Eles sabiam que tinham desvendado um dos grandes segredos do universo. Watson e Crick subitamente perceberam que a estrutura do DNA é uma dupla hélice com as bases A, T, G e C dentro da molécula. Aparecem aqui em vermelho e verde, amarelo e azul. Os pares base são ligados uns aos outros entre 2 cadeias de açúcares semelhantes a escadas do lado de fora. E tudo é retorcido como um saca-rolhas duplo. Watson e Crick publicam suas descobertas no periódico Nature em maio de 1953, enviando ondas de choque através do mundo científico. Eu estava no departamento de Química da Caltech e Max Delbruck estava no departamento de Biologia. Ele perguntou, o que você acha do ensaio de Watson e Crick? E eu disse, nunca ouvi falar nesses ensaios. Ele esticou o braço atrás de uma pilha de reimpressões na prateleira e jogou em mim todas as reimpressões, porque Jim Watson tinha enviado a ele um monte de reimpressões dos 2 ensaios. E ele disse, leia com cuidado, é a mais importante descoberta da biologia nos últimos 10 anos. Imaginei por que ele não disse 50 anos e sim 10 anos. E você não sabe nada a respeito disso. Em 1962, o prêmio Nobel vai para Watson e Crick pela descoberta da estrutura da molécula de DNA. Mas Rosalind Franklin não compartilha o prêmio com eles. Ela havia morrido de câncer vários anos antes, aos 37 anos de idade. Estamos apresentando o século de descobrimentos.